No vídeo de hoje eu quero falar sobre a possibilidade do Brasil se tornar uma Venezuela, ou seja, a economia colapsar totalmente e as instituições, a política, políticos e burocratas cada vez mais sugando o dinheiro da população e tornando aí o país inviável, insustentável para as pessoas honestas e que querem trabalhar honestamente, gerando um êxodo aí de cérebros, de pessoas com dinheiro, investidores, pessoas qualificadas aí do ponto de vista profissional, muito parecido com o que aconteceu na Venezuela. Vamos falar sobre essa possibilidade, então, no vídeo de hoje. E antes disso eu quero trazer algumas notícias. A primeira aqui da Infomoney: Brasil será o sexto país com maior êxodo de milionários em 2025, projeta consultoria. Notícia aqui recente, então, de junho de 2025, e é claro, se você basicamente está taxando cada vez mais a população, aumentando impostos, aumentando a burocracia, aumentando a insegurança jurídica, quem tem dinheiro, quem tem condições, seja porque é muito inteligente, é muito qualificado ou tem muito dinheiro, vai sair do país. E a consequência disso é menos emprego para a população, menos profissionais qualificados e serviços piores e produtos piores para a população. Então todo mundo sai perdendo, porque a economia não é um jogo de soma zero. Você se beneficia pelo fato de ter pessoas boas convivendo no mesmo lugar que você. Eu, por exemplo, morei um ano na Austrália e a qualidade de vida lá é muito melhor do que aqui no Brasil. Inclusive tem um ranking interessante da Heritage Foundation que classifica os países de acordo com a liberdade econômica, com a facilidade de fazer negócios. E os países que têm boa qualidade de vida, como a Austrália, como Suécia, como Suíça, como Nova Zelândia e o próprio Estados Unidos, são países onde há muita segurança jurídica, onde é fácil fazer negócios, onde é fácil empreender e existe menos burocracia do que aqui no Brasil, por exemplo. Isso faz com que as empresas tenham interesse em ir para lá e gerar mais emprego, gerar uma qualidade de vida melhor. É o oposto do caminho que estamos tomando aqui no Brasil. Antes de ir para a próxima notícia, eu gostaria de lembrar vocês de que este vídeo aqui tem uma parceria com a Bipa. Então você pode usar o código Satoshi para adquirir seus primeiros Satoshis, que é uma fração do Bitcoin, né? Os seus primeiros Bitcoins aí. Se você quer comprar o Bitcoin e não sabe como, aqui na descrição do vídeo, então tem um link onde você pode ganhar aí até R$100 em Bitcoin como bônus, utilizando o meu cupom Satoshi. E a Bipa é uma corretora brasileira que eu já utilizei bastante, é muito fácil, muito intuitivo, talvez a mais fácil aí disponível no mercado para comprar e vender Bitcoins. Eles têm soluções na Lightning Network. E tem também um cartão com cashback em Bitcoin que é muito interessante. Então, várias soluções bitcoinheiras aí para vocês. E todas as informações tem também na descrição ali de como é que funciona o meu cupom. Então, voltando aqui para as notícias, temos essa primeira notícia que é bastante trágica. A segunda notícia aqui da Revista Oeste: o Brasil deve perder 1,2 mil milionários em 2025, aponta consultoria. O país ocupa a sexta posição no ranking global de êxodo, de ricos pelo segundo ano consecutivo. Então, realmente a situação está bastante complicada e quem tem a possibilidade de se mandar do país, ou muitas pessoas que têm essa possibilidade, estão fazendo isso. E novamente a consequência não é só ruim para as pessoas ricas que estão tendo que migrar de país, mas também para as pessoas pobres, as pessoas de classe média que estão tendo que ficar aqui no país e estão tendo cada vez mais desemprego, preços mais altos, serviços cada vez piores, produtos cada vez piores e a qualidade de vida de uma maneira geral caindo bastante. E aqui a última notícia: Brasil lidera a fuga de milionários na América Latina. Então, segundo este estudo que está na tela, que estima uma perda de capital equivalente a 8,4 bilhões de dólares em 2005, só com essa mudança, então todo mundo perde e o Brasil está liderando na fuga de milionários na América Latina. A Argentina conseguiu reverter esse processo aí de colapso político, financeiro, econômico recentemente, o que é ótimo. A gente torce aí pelo bem dos nossos irmãos aqui. Então que bom que isso aconteceu. Em outros países, como a Venezuela, o estado já meio que colapsou, então quem conseguia fugir já fugiu, quem não conseguiu fugir provavelmente não vai fugir mais. Inclusive, faz algum tempo eu peguei um Uber aqui no Brasil e eu conversei com quem estava dirigindo e era um refugiado da Venezuela. E ele estava me contando como era caótica a situação na Venezuela, como ele conseguiu fugir, e daí ele explicou que todos os amigos dele, toda
da família, que ele tinha pessoas mais jovens que conseguiram, então, quem tinha mais dinheiro, mais condições, fugiu para os Estados Unidos ou para a Europa. Quem não tinha tantas condições, fugiu aqui para a América Latina, então Argentina, Brasil. E ele fugiu e ele estava lamentando o caminho que o Brasil está tomando, pois é um caminho muito parecido com o que ele viu ali na Venezuela. Então, várias decisões políticas interferindo, piorando a vida das pessoas e inviabilizando a possibilidade de pessoas bem intencionadas ficarem no país. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava aqui como Uber aqui no Brasil e todos os amigos que ele tinha também estavam em outros lugares do mundo trabalhando, e as pessoas mais velhas, então a avó dele ou as pessoas mais velhas da família dele que não conseguiram fugir do país a tempo, então elas recebiam um pouco de dinheiro dele que estava trabalhando aqui no Brasil para que as pessoas que não conseguiram sair do país lá, infelizmente, na Venezuela, conseguissem comer alguma coisa e né, ter o mínimo de condições para sobrevivência lá na Venezuela. Então, uma situação realmente trágica aí. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu perguntei para o ChatGPT se o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela. E antes de entrar aqui na resposta do ChatGPT, se você curte o conteúdo do canal, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e clique no hype também no vídeo, que ajuda bastante. Então a resposta do ChatGPT é a seguinte: sim, o Brasil enfrenta sérios desafios estruturais, econômicos, políticos, institucionais e culturais, que exigem vigilância e ação para que o país não siga o mesmo caminho de decadência de países como a Venezuela ou a Argentina. E eu já vi que o ChatGPT está um pouco desatualizado aqui, porque a Argentina, no caso, estava, assim, seguindo no mesmo caminho da Venezuela, um caminho de hiperinflação, de aumento do Estado, políticos e burocratas cada vez mais parasitando a vida das pessoas, mas esse caminho foi revertido recentemente. E vocês podem ver aqui, eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal, por exemplo, aqui o ETF da Argentina, certo? Que desde novembro de 2023 até agora, quando Milei foi eleito, a bolsa já subiu quase 90% em dólar. Então foi uma valorização bastante expressiva. Bom, então ponto número 1 aqui, certo, para começar a analisar os principais problemas do Brasil e em que medida existe o risco do Brasil virar uma Venezuela. Ponto número 1, a economia está estagnada. Quem estragou o país, as pessoas que foram responsáveis por destruir o país, não vão ser as pessoas que vão salvar o país. Então, as poucas pessoas que têm essa ilusão já podem começar a cair na real. Então, temos uma economia estagnada, um crescimento medíocre há décadas, baixa produtividade, alta carga tributária e burocracia sufocante, incentivos ruins, empreender é arriscado, ser funcionário público é o sonho da maioria. Então, você não quer abrir uma empresa, empreender, criar soluções novas aí para o mercado, você quer entrar aí num emprego público que vai gerar uma receita constante, uma estabilidade aí para você ficar para o resto da vida ali, muitas vezes fazendo uma função que nem é tão útil assim para a sociedade. Algumas são, claro, tem várias funções que são úteis para a sociedade, como o policial, o bombeiro, enfim, as pessoas aí que estão em empregos que realmente são úteis, certo? Poderiam talvez ser melhor gerenciados aí se a forma que fosse feita fosse diferente, certo? Então, não existe muitos incentivos por parte do Estado para prover bons serviços, mas sim, com certeza tem pessoas bem intencionadas e funções importantes. Mas, infelizmente, o Estado e a política torna tudo mais ineficiente pela questão dos incentivos. Bom, ponto número 2 é que, então, gasto público insustentável, temos uma previdência ainda desequilibrada, e desequilibrada é um elogio, porque a previdência hoje é um esquema de pirâmide, temos um Estado inchado e ineficiente, temos congelamento de salários e reforma administrativa sempre empurrados para depois, ou seja, políticos e burocratas cada vez mais aumentam impostos, aumentam gastos, aumentam a base monetária, aumentam a inflação, consequentemente, e empurram a conta para o próximo. Distorções da CLT e benefícios concentrados em castas privilegiadas. Então, hoje em dia, para contratar no Brasil é muito difícil. Você tem uma grande insegurança jurídica e custos aí de contratação, então você praticamente paga um salário para o empregado e outro salário para políticos e burocratas, então é realmente quase proibido contratar aqui no Brasil, uma situação realmente trágica. Não à toa os empregos são tão ruins e tanta gente está querendo fugir da CLT, não porque as pessoas não querem trabalhar, são vagabundas, mas porque as condições de trabalho aqui no Brasil, infelizmente, são muito ruins, justamente em função de toda a burocracia, todos os impostos
impostos que são gerados aí por políticos e burocratas direto aí de Brasília, distante aí da população. É interessante, por exemplo, em países como a Suíça. Na Suíça, a administração é muito mais local, então você conhece aí o político e se ele está fazendo alguma besteira, ele eventualmente pode ser seu vizinho, você convive, vai nos mesmos locais que ele vai, e hoje em dia a administração no Brasil é muito centralizada, então a população está muito distante e não à toa, nada disso aconteceu por acaso, inclusive a arquitetura aí de Brasília evita grandes aglomerações, é tudo muito distante, tudo muito grande, com uma arquitetura que lembra o regime soviético. Mas então, feito esse parênteses, voltando aqui para o ponto número 3, o Estado de Direito fragilizado, certo? A judicialização da política e a politização da justiça, insegurança jurídica para investidores, intervenções arbitrárias no mercado, como taxações, bloqueios, controles. Então, você vai investir aí bilhões de dólares no Brasil para criar empregos, para gerar bons produtos, serviços? Não, porque não tem nenhuma segurança jurídica de que impostos, de que bloqueios e controles vão acontecer. Ponto número 4, então, educação falida, baixíssima qualidade do ensino público, desalinhamento entre o ensino e o mercado de trabalho, indústria ideológica nas escolas e universidades. Esse ponto realmente é trágico. Quanto mais eu aprendo sobre determinado assunto, mais eu percebo o quão deficitária é a educação nas escolas, nas universidades, não só deficitária, mas muito ideológica, então eles não estão ensinando os alunos, mas sim muitas vezes doutrinando os alunos. Violência e criminalidade organizada, talvez o maior problema do país, do Brasil, certo? Os índices de homicídios são altíssimos, então o domínio do tráfico e milícias em grandes regiões urbanas, fracasso do sistema prisional, policiamento descoordenado e leis brandas. Então, se você acha que é impossível resolver o problema na criminalidade no Brasil, temos alguns casos. O caso mais recente é o caso de El Salvador. Claro, é um país diferente, menor, tem suas características, mas é inegável que, em termos de criminalidade, a questão mudou muito lá em El Salvador. Era um país muito violento, muito perigoso, um dos mais perigosos do mundo, e hoje em dia é um dos países mais seguros, com menos crime no mundo. Ponto número 6, que tem a ver com todos os outros, crise de valores. Então, cultura de dependência do Estado, desconfiança em relação ao mérito, a liberdade e a responsabilidade individual, a idolatria do, entre aspas, jeitinho brasileiro e da esperteza, o que talvez seja uma das consequências. Políticos e burocratas criam tantos problemas para a nossa vida que é quase que impossível, né, o brasileiro não adotar o jeitinho brasileiro, porque senão não tem como sobreviver, não tem como tancar o Brasil, certo? Então, corremos risco de virar uma Venezuela? Teoricamente, sim. Então, nenhum país está imune ao colapso institucional, mas ainda existem algumas diferenças. Por exemplo, do ponto de vista monetário, o real ainda está relativamente estável, com a inflação, com alta inflação moderada. Sim, a gente tem inflação no Brasil, mas realmente não está tão ruim quanto na Venezuela ainda. O Bolívar foi destruído pela hiperinflação. Diversidade econômica, o Brasil tem setor privado relativamente forte e a economia venezuelana colapsou após as estatizações. A população e o território, então o Brasil tem 215 milhões em um país continental, mais difícil de controlar totalmente, em tese aqui, pela análise do ChatGPT, não sei se eu concordo 100% com isso, mas a Venezuela então tem em torno de 30 milhões de habitantes com um aparato estatal totalitário. Judiciário e o Congresso, eu acho que eu vou me abster a entrar em muitos detalhes aqui, mas, enfim, o ChatGPT coloca que aqui ainda tem freios e contrapesos, há controvérsias com problemas. Na Venezuela já foi totalmente cooptado pelo chavismo. O risco do Brasil, então, é mais parecido com o da Argentina, né, de uma inflação persistente. Aqui lembrando, o ChatGPT não atualizou ainda a informação de que a Argentina saiu da rota da destruição total. Então ele menciona a inflação persistente, perda gradual do poder de compra, descrédito das instituições e decadência lenta, não colapso abrupto como o da Venezuela, pelo menos por enquanto, que é uma boa observação. Só que, claro, o passo a passo seria primeiro a Argentina e depois a Venezuela. A Argentina, graças a Deus, conseguiu sair aí desse caminho do colapso.
Então a conclusão é que o Brasil está em uma encruzilhada com reformas estruturais, resgate dos valores morais, liberdade econômica e descentralização do poder, é possível trilhar o caminho da prosperidade. Mas se seguir com o atual modelo de gasto descontrolado, estatismo e populismo, a trajetória será o empobrecimento crônico. Bitcoin, educação sólida, empreendedorismo, redes descentralizadas e fé podem ser âncoras de liberdade e reconstrução. Mas é preciso agir agora porque o tempo está contra nós. Interessante. Bom, e daí eu pedi para o ChatGPT falar um pouco sobre o fracasso da Venezuela, que é um case muito interessante de ser estudado, porque a Venezuela já foi aí um país extremamente rico. Segundo aqui a análise do ChatGPT, já foi o país mais rico da América Latina, com reservas de petróleo e que acabou mergulhando em uma crise humanitária profunda. Certo? Então a Venezuela acabou se tornando um dos maiores exemplos contemporâneos do colapso econômico, político e institucional. Então, como que a Venezuela entrou em colapso? Ponto número 1 aqui, ele tinha uma economia talvez mais frágil que o Brasil, com dependência extrema do petróleo, mas também um ponto muito positivo, porque mesmo apesar dos recursos naturais, os políticos e burocratas conseguiram acabar com o país na Venezuela, o que prova que a existência de recursos naturais não é uma garantia de sucesso econômico. Então a economia venezuelana foi construída quase que inteiramente sobre a exportação de petróleo, e isso gerou falta de diversificação produtiva, vulnerabilidade a choques no preço do petróleo e um Estado, e aqui o principal ponto, certo? Porque, o país pode ter pouca diversidade, certo, produtiva e ter prosperidade. Mas então, um estado hipertrofiado que se sustentava com royalties e não com produtividade real e que acabou parasitando toda a potencial produtividade. Bom, ponto número 2, o estatismo e intervencionismo radical, então com Hugo Chávez em 1999, depois com Nicolás Maduro. Empresas privadas foram estatizadas, o controle de preços gerou escassez, a liberdade econômica foi destruída e o empreendedor virou o inimigo do povo. Ponto número 3, impressão de dinheiro e colapso monetário, então para bancar gastos crescentes e programas populistas. E para quem não sabe, o governo tem basicamente 3 formas de arrecadar dinheiro, ou seja, de parasitar a população. Através da impressão de dinheiro, gerando aí a desvalorização da moeda, então inflação, que é impressão na base monetária, impressão de dinheiro. Ponto número 2, emitindo dívida, mas se ninguém mais quer comprar a sua dívida, não adianta nada emitir mais dívida, então existe um limite para isso. A impressão de dinheiro é o único que talvez não tem limite, porque as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, só vem o poder de compra delas sendo obliterado ao longo do tempo. E a terceira forma é através de impostos. Só que também através de impostos existe um limite da curva de Laffer aí. Se você colocar 100% de impostos em todos os produtos, ninguém mais faz nada, porque, enfim, é o parasita matando o hospedeiro. Então existe um limite ótimo ali de parasitagem, digamos assim. Então existe um percentual que se você cobrar, você vai conseguir parasitar o máximo possível em termos monetários, certo? Porque você pode passar desse limite se o seu objetivo for manter o poder, por exemplo, e manter a população pobre para conseguir manter a população escravizada. Mas em termos arrecadatórios, existe aí um ponto ótimo nessa curva. Então, a impressão de dinheiro para bancar gastos crescentes e programas populistas do governo, né? Muito parecido com o que está acontecendo aqui. Então, passou a imprimir dinheiro sem lastro, a hiperinflação explodiu, 1 milhão por cento em 2018, o salário mínimo passou a valer centavos em dólar, o bolívar foi trocado e desvalorizado diversas vezes. Ponto número 4, a destruição das instituições. O judiciário foi cooptado, o Congresso perdeu o poder, então basicamente o Congresso foi totalmente anulado. As eleições foram manipuladas, a imprensa foi silenciada e dissidentes foram presos ou perseguidos. E o ponto número 5, que faz com que o declínio seja muito mais rápido, eles não precisam necessariamente destruir toda a fortuna que está lá, basta que a pouca fortuna que ainda resta e as poucas pessoas qualificadas fujam, certo? Que foi o que aconteceu. Então, êxodo e miséria. 7 milhões de pessoas fugiram do país, faltam médicos, comida e itens básicos, crianças desnutridas, hospitais colapsados,
e população vivendo com medo, sem energia, água ou segurança. Quais foram as lições, então, do fracasso venezuelano? A crise venezuelana não foi causada por guerra, desastres naturais ou boicotes estrangeiros, foi construída por decisões políticas, destruição da propriedade privada, centralização do poder, controle autoritário da economia e abandono das liberdades individuais. Quando o Estado tenta controlar tudo, preços, salários, produção, moeda, discurso, ele destrói os incentivos que mantêm uma sociedade de pé. A conclusão é que a Venezuela mostra o que acontece quando um país troca liberdade por promessas populistas e de igualdade, certo? Porque o ser humano, inclusive, ele é desigual por natureza, e a pobreza aí deve ser combatida, mas se as pessoas aí ganham, por exemplo, no caso de um país rico ou de um condomínio rico, as pessoas ganham de 10 mil dólares até 100 mil dólares, não existe um grande problema. E se todas as pessoas ganham um salário de miséria, que é o que acontece aí, por exemplo, na Venezuela, com exceção dos líderes aí que mandam na população, existe igualdade? Sim, por quê? Porque todo mundo é miserável. Bom, o fim é sempre o mesmo então. Miséria para todos, menos para os que estão no poder, que foi o que eu falei exatamente agora. Esse colapso é um lembrete brutal do que pode acontecer com qualquer nação que abandone a responsabilidade fiscal, a descentralização do poder e a liberdade econômica. Então, de fato, existe um risco. Eu espero que esse risco ainda esteja um pouco distante, mas é o caminho que estamos indo. Eu acho que, eventualmente, a própria elite aqui, a oligarquia do país, talvez perceba que não vai conseguir continuar parasitando tanto e mude a direção. Não sei. Teremos que esperar para ver. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários desse vídeo. E se vocês gostaram, novamente, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês... cliquem no hype também, que ajuda bastante o canal. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje, no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.